Deus já falou conosco ao longo deste culto. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a vida do teu servo. Pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor mais uma vez usa ele, ó Deus, como ferramenta, ó Deus, para transmitir a nós a tua palavra para essa noite. Ó Deus, que o nosso coração ele possa estar aberto nesse momento, que o Senhor possa trazer a revelação e a compreensão. Usa ele, ó Deus, debaixo da sabedoria do teu Espírito Santo, com poder e com autoridade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Fiquei surpreso aqui, irmãos. Pensei que era o Luiz Paulo que ia pregar hoje. Eu vim até mais tranquilo, mas Deus sabe o que faz, amém? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos, mais uma vez, poder estar ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso, e infinitos são as tuas misericórdias, que duram para todo sempre. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abre aí sua Bíblia, seu exemplar. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Primeiro livro. Gênesis, capítulo de número 1, e no verso de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fácil de achar, irmãos. Muito fácil. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Você que está nos assistindo pelo Facebook, seja bem-vindo. Você que tem aí a Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. E fique à vontade aonde que você está para receber esta palavra. Amém? Vamos ler só no verso 1, irmãos. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ler junto, irmãos, esse versículo? Vamos ler junto no 3, 1, 2 e... No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais bonito para Jesus. Vamos? 1, 2, 3 e... No princípio... Amém? Pode tomar os assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou ser rápido, não vou. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu e você abrimos a Bíblia, entre Gênesis até o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, se você ler qualquer versículo, se você ler qualquer texto, você está lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem. A Bíblia é Deus falando através do homem. E a Bíblia é Deus falando todo o tempo, todo momento e toda hora. Quando você estiver com vontade de ouvir a voz de Deus, é só você pegar a Bíblia e ler. Porque Deus irá falar com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio, em outras igrejas, irmãos de Cristo Jesus, vai aos cultos, vai às reuniões, vai às igrejas, à procura de uma profecia, um pregador que entrega a revelação. E muitas vezes eles vê o pregador entregando as profecias, entregando as revelações. Aí você não recebe e fala: eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Eu queria tanto que Deus pegasse aquele irmão e falasse comigo. Eu queria tanto. Tem gente que murmura e fala: por que Deus só fala com aquele irmão? Por que Deus só fala com aquela irmã? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, você não precisa correr atrás de pregador que tem revelação.
meus irmãos, você não precisa correr atrás de pregador que entrega a profecia. É só você pegar a Bíblia e ler. Aí Deus vai falar contigo. Aí Deus vai falar com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus falando todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui, como Deus fala conosco todo momento, em toda hora. Quando você estiver cansado e oprimido, leia em Mateus capítulo de número 11 e no versículo de número 28, que a palavra do Senhor vai nos dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Aleluia, glória a Deus. Quando você estiver precisando de um socorro, leia no Salmo 121, que a palavra do Senhor vai nos dizer: releva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. O nosso socorro não é de baixo, o nosso socorro não é da terra, o nosso socorro vem do alto e também vem do céu. Quando você tiver medo de ir para a peleja, quando você tiver medo de ir para a guerra, é só você ler em Êxodo, capítulo de número 14, no versículo de número 14, que a palavra do Senhor vai nos dizer: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Porque quem vai pelejar para nós não é eu e nem você. Quem vai pelejar a nossa guerra é o próprio Deus. Quando você estiver sentindo falta de alguma coisa, leia no Salmo 123, que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode até faltar amigo, pode até faltar dinheiro, mas o bom pastor não vai faltar na tua vida, não vai faltar na tua casa e também não vai faltar na tua história. Quem crê, irmãos, que o bom pastor não vai faltar nas nossas vidas? Não vai faltar. Não vai faltar. Quando você estiver em perigo, leia no Salmo leia no Salmo 91, que a palavra do Senhor vai nos dizer que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, irmãos. Oh, aleluia. Quando você tiver medo, quando você tiver medo e se sentindo sozinho, quando você tiver medo e se sentindo sozinho, leia em Isaías capítulo 43 e no versículo de número 5, que a palavra do Senhor vai nos dizer: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Eu estou sentindo um Deus nessa palavra. É Deus falando com pessoas que estão aqui no nosso meio. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, não temas, eu estou contigo. Deus já está falando com você, irmão. Deus já está falando com você, irmão, nesta noite. Não temas, não temas, não temas, não temas, Ele está contigo. Neribio, nere. Ele está contigo. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia. Eu estou sentindo um Deus aqui. Deus manda repetir de novo. Não temas, não temas, não temas, não temas. É com você mesmo que Ele está falando. Está se sentindo sozinho. É Deus falando: não temas, eu estou contigo. Eita, não temas, eu estou contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia é Deus falando conosco todo momento. A Bíblia é a palavra de Deus. É só você pegar de manhã cedo e ler a Bíblia.
É só você, meio-dia, abrir a Bíblia. É só você pegar a tarde e ler a Bíblia. É só você pegar a noite e ler a Bíblia. Melhor, é só você, qualquer hora do dia, pregar a Bíblia e começar a ler. Que Deus vai falar contigo. Que Deus vai falar com você. Aleluia. Deus sempre quer relacionar com nós. Deus sempre quer falar comigo, também quer falar com você. Mas em muitas das vezes nós não pegamos a Bíblia para ler. Em muitas das vezes nós não pegamos a palavra para ler. Aleluia. Oh glória. A Bíblia é Deus falando todo momento e toda hora. É Deus falando conosco. E quando nós lemos ou abrimos a Bíblia e lemos a qualquer texto ou qualquer livro que está escrito aqui, tudo foi inspirado por Deus para os homens escrever. E esse primeiro livro aqui que nós lemos, Gênesis, é um livro que foi escrito pelo ilustrador Moisés. Moisés vai escrever o primeiro livro da Bíblia Sagrada, não somente esse. Moisés também vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é conhecido como Pentateuco, ou Torá, ou livros da lei. Mas aqui, irmãos, o primeiro livro que Moisés vai relatar para nós, Gênesis, é um livro da origens, é o livro das primícias, é o livro dos primeiros acontecimentos da história. Gênesis é o livro das origens. Moisés vai relatar para nós a primeira vez que Deus fala. Moisés vai relatar para nós a fala do homem. Moisés vai escrever para nós os primeiros acontecimentos, o primeiro pecado, a primeira desobediência, o primeiro castigo, o primeiro juiz, a primeira bênção, a primeira maldição. Moisés também vai escrever para nós os primeiros sonhos sendo realizados. Moisés vai escrever para nós os primeiros patriarcas da Bíblia Sagrada, que é Abraão, Isaque e Jacó. Moisés vai escrever para nós um povo que estava passando fome, que o próprio Deus levantou José para trazer o alimento para o povo, trazer o alimento para a nação que estava no Egito. E Moisés vai relatar para nós muitas coisas e muitos acontecimentos. O primeiro adultério, o primeiro desobediência. E através da desobediência de Adão com Eva para com Deus, veio o pecado, e o pecado entrou no mundo. O pecado entrou aqui. A maior tragédia da história, irmãos, a maior tragédia da história foi o pecado entrar no mundo. O pecado entrar no mundo. Esse aqui foi o maior tragédia que aconteceu até nos dias de hoje. Foi o pecado entrar sobre a face desta terra. Se nós analisar aqui Gênesis capítulo 1, ou Gênesis por completo, você vai ter um simples resumo, que o livro das origens, o livro do começo, que não começou muito bem. Por que, pregador? Porque por causa da desobediência entrou pecado no mundo. Aqui o começo, o primeiro livro não foi muito bom. O primeiro livro não foi muito bem, não foi lá muitas essas coisas. Por que, pregador? Porque começou no pecado, e o pecado entrou no mundo. Mas se você analisar na nova aliança, ou melhor dizendo, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus, que João capítulo número 1, no versículo número 28, que João vai nos dizer que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então vamos resumir isso aqui. Gênesis não começou muito bem. Em Gênesis o pecado entrou no mundo. Mas se você analisar na nova aliança, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, o final não foi igual ao começo. O final aqui foi totalmente diferente. Eu vou resumir isso aqui para você dar glória a Deus e aleluia. O importante não é como que vai começar, o importante é como que vai terminar. Eu vou repetir para você dar glória a Deus e aleluia. Não importa como que começou, o mais importante é como que vai
terminar. Aleluia. Vem um sábio Salomão e vai nos dizer, Eclesiastes 7 e no verso de número 8, aleluia, o melhor não é o princípio das coisas, o melhor é o final delas. Aleluia. Por que, pregador? Porque no começo não pode ter muito começado muito bem, mas o importante é como que vai terminar. Eu estou pregando para a gente aqui, irmãos, que o ministério não começou muito bem. Eu estou pregando para a gente aqui que começou na prova, começou no deserto, começou na crise, começou perdendo, começou lá embaixo, mas Deus me trouxe nesta noite só para liberar uma palavra para a tua vida que vai terminar diferente, que não vai terminar como que começou, vai terminar ganhando. Oh, glória a Deus, vai terminar vencendo. Eita glória, nossa presença de Deus nessa palavra aqui, irmãos, vai terminar diferente, não vai terminar na crise, não vai terminar no deserto, não vai terminar na prova. É Deus dizendo, pode ficar tranquilo, se eu estou no meio, vai terminar ganhando, vai terminar vencendo. Quem crê nessa palavra, irmãos? Quem crê nessa palavra que vai terminar diferente? Pode até começar descendo, mas Deus me trouxe só para dizer que vai terminar subindo, 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 subindo. Quem crê? Quem crê nessa palavra? Levanta a mão em cima e dá um glória a Deus e aleluia. Pode até começar perdendo, mas vai terminar ganhando, 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 ganhando. Pode até começar no deserto, mas Deus me trouxe só para te dizer que vai terminar na terra prometida. Aleluia, aleluia. O melhor não é o início, o melhor não é o começo, é o final, é o final, é o final, é o final. E quando nós aqui, irmãos, analisamos o texto que nós lemos nesta noite, é um texto simples, é um texto que todos nós sabemos de cor. Você nem precisa pregar a Bíblia aqui e ler o versículo, você já sabe ter no pensamento. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você pegar esse texto aqui e analisar esse contexto, dos olhos naturais ou os olhos carnais, você vai compreender pouca coisa. Mas se você analisar esse texto aqui, esse simples texto, dos olhos espirituais, você vai compreender muita coisa. Porque o texto aqui o texto que vai nos dizer, fala de princípio, fala de Deus, fala de céus e também fala de terra. Aqui o texto vai dizer, no princípio, criou Deus os céus e também a terra. Aqui, irmãos, já dá para entender que o primeiro plano de Deus foi criar os céus. O segundo plano de Deus foi criar a terra. Então, já dá para entender isso aqui, que o céu existe porque Deus o criou. A terra existe porque Deus o criou. Mas se eu e você, nesta noite, decidir ir mais profundo, e mais além desse simples versículo aqui, se nós analisar antes do nome céu, antes do nome terra, e antes do nome princípio, vem o nome Deus, vem o nome Deus. Vamos aprofundar isso aqui. Se o céu existe porque Deus o criou, se a terra existe porque Deus o criou, e Deus, irmãos, e Deus, quem criou Deus? Como que Deus surgiu? Como que Deus apareceu na história? Como que Deus surgiu? Aqui junto com o professor Willy, eu também analisando o contexto da Bíblia, e analisando os estudos também, eu vi e achei uma conclusão para isso aqui, mas claro que não é forma literal. Tem gente que pode pregar e ir mais profundo esse texto aqui. Aqui Deus, ninguém não criou, ninguém não fez Deus. Dá para entender, irmãos, que Deus ele surgiu por si mesmo. Deus ele auto se criou. Para nós ir mais além nesse texto aqui, em Isaías capítulo 43, versículo de número 13, vai nos dizer que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus ele já existia antes da criação. Deus ele já existia antes de tudo existir, antes dos anjos, todas as classes, querubins, serafins, antes disso tudo, Deus ele já existia. Aí o salmista Davi vai nos dizer em Salmos 90, no verso de número 3, vai nos dizer que
que antes que tu formasse a terra, antes que tu criaste os montes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí o profeta Isaías vai nos dizer, em Isaías capítulo de número 9, e no verso de número 6, o profeta Isaías vai nos dizer que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Eternidade veio de Deus. O que é eternidade, pregador? Eternidade não pode se contar em números, dias ou ano, porque eternidade não tem calendário, é infinito, é algo que não tem início, e algo também que não tem fim. Essa eternidade que não tem início e fim, veio de Deus, porque o Deus é o Pai da eternidade. Resumindo acerca de Deus, Deus é aquele que não teve princípio, e muito menos terá fim. Eu vou repetir isso aqui, Deus é aquele que não teve princípio, e muito menos terá fim. Deus não é igual eu, igual você. Nós temos o início e nós também temos o fim, mas Deus é diferente. Deus é aquele que não teve princípio e muito menos terá fim. Deus ninguém não criou, mas é Ele que cria. Deus ninguém não fez, mas é Ele que faz. Deus ninguém não levanta, mas sim é Ele que levanta. Deus ninguém não cura, mas é Ele que cura. Deus ninguém não transforma, mas é Ele que transforma. Deus ninguém não toca, mas sim é Ele que toca. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Deus ninguém não toca nele, mas é Ele que toca em nós. É Ele que toca em nós. E nesta noite eu já estou sentindo um toque de Deus aqui na casa. Eu já estou sentindo um toque de Deus aqui. Quem está sentindo essa presença maravilhosa aqui? Deus ninguém não sente ninguém, mas é nós que sentimos a presença de Deus. Eu já estou sentindo essa presença maravilhosa. Eu já estou sentindo essa presença grandiosa. Quem está sentindo, irmãos? Essa presença desse Deus maravilhoso. Desse Deus maravilhoso. Aleluia. Deus não teve princípio e muito menos terá fim. Eu quero relatar para vocês aqui algumas características acerca de Deus. Deus, Ele é inabalável. Nada não pode abalar Deus. Deus, Ele é incomparável. Nada é incomparável o nosso Deus. Deus é único. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é terrível. E também Deus também tem os seus atributos que nos chamam a atenção, da onipotência, onisciência e da onipresença. E Deus também, irmãos, Ele tem um atributo que eu quero relatar para vocês aqui, sobre a imutabilidade de Deus. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Nada muda Deus. Nada muda Deus. Por exemplo, Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Deus não muda, irmãos. Deus sempre e vai continuar sendo o mesmo. Se você falar assim, eu vou me desviar, Deus, Ele continua sendo Deus. Se você falar, eu vou permanecer na igreja, Deus continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Mas pregador, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus renovar, Ele é Deus. Mas se Ele não renovar, Ele continua sendo Deus. Se Deus realizar milagre, Ele é Deus. Se Ele não realizar milagre, Ele continua sendo Deus. Se Deus salvar, Ele é Deus. Se Ele não salvar, pregador, mesmo assim, Ele continua sendo Deus. Se Ele está com providência, Ele é Deus. Mas se Ele não está com providência, pregador, mesmo assim, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Nada muda Deus. Nada muda Deus. Ele sempre continuará sendo o mesmo. Ele é imutável. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Deus não muda. Aqui eu quero que vocês entendam. Deus não muda.
Deus não muda. Quem mudamos é eu e você. É nós que mudamos as nossas vidas. Mas quando eu e você se aproximar mais de Deus, menos nós vai mudar. Deus, ele não peca. Mas quando nós se aproximar mais de Deus, menos nós vai pecar. Aleluia. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Deus não falha. Quem falha é eu e você. Mas quando eu e você se aproximar mais de Deus, menos nós vai falhar. Oh glória. Deus não mente. Quem mente é eu e você. Mas quando nós se aproximamos mais de Deus, menos nós vai mentir. Oh glória a Deus. Oh aleluia. Deus não erra. Quem erra é eu e também quem erra é você. Mas quando nós se aproximamos mais de Deus, menos nós vai errar. Eu vou te falar um segredo aqui para você, da glória a Deus e aleluia. O segredo é ficar próximo de Deus. O segredo é ficar próximo de Deus. Mais próximo dele você ficar, mais longe do diabo você irá ficar. Oh glória a Deus, oh aleluia. Fica próximo dele. Fica próximo de Deus a cada instante. Fica próximo de Deus todo momento. Fica próximo de Deus toda hora. Aleluia. Oh glória a Deus. Fica próximo dele, menos você vai errar. Fica próximo de Deus, menos você vai pecar. Fica próximo dele. Fica próximo de Deus. Deixa eu ver quem vai ficar próximo desse Deus. Deixa eu ver quem vai. Só quem vai, levanta a mão lá em cima e dá uma glória a Deus para Jesus. Só quem vai ficar próximo dele. Aleluia. Aleluia. Mais próximo de Deus nós ficar, mais do céu nós também vai ficar. Aleluia. Eu senti Deus nessa palavra aqui, irmãos. Quanto mais próximo de Deus nós ficar, mais próximo do céu nós também irá ficar. Oh glória. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia Sagrada. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus. Enoque era próximo de Deus, muito próximo, tão próximo que Deus olhou para Enoque e falou: Enoque, Enoque, você anda tão próximo de mim, sobe aí, Enoque. Aí Deus chegou e arrebatou Enoque e levou Enoque para o céu. Lembra também de Elias? Elias andava tanto com Deus, tinha tanta intimidade com Deus, andava tanto próximo de Deus. Deus olhou para Elias e falou: Elias, Elias, você anda tanto próximo de mim, sobe aí, Elias, sobe aí, Elias. Enoque e Elias simboliza a igreja. Quando a igreja sobre a face desta terra fica mais próximo de Deus, mais próximo do céu, a igreja irá ficar. A igreja irá ficar. Mas pregador, como que eu fico próximo dele, pregador? Você fica próximo de Deus na oração. Você fica próximo de Deus lendo a Bíblia. Você fica próximo de Deus vigiando todo o tempo e todo momento. Você fica próximo de Deus praticando aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Se eu fosse você, aproveitava que o culto está em andamento, ficava próximo de Deus, no glória a Deus e aleluia. Quem veio adorar, irmãos? Quem veio adorar esse Deus? Quem veio adorar esse Deus? E não fica próximo dele nessa noite. Fica próximo de Deus nessa noite. Fica com aleluia. Fica próximo dele no glória. Vai render. Fica próximo dele. Fica próximo dele. Fica próximo desse Deus. Fica próximo deste Deus. Aleluia. Eu vou mais além. Eu vou mais além para você entender isso aqui. Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para os discípulos há cerca de 40 dias. Em Atos capítulo número 1 e no verso de número 4. E Lucas vai nos dizer que Jesus fala para os seus discípulos e fala: não se ausentasse de Jerusalém, mas que do alto
esperasse a promessa do Pai. Jesus está falando para o discípulo e também para a multidão: não se ausenta de Jerusalém, fica próximo de Jerusalém. Todos aqui sabem que Jerusalém é o central da Bíblia. Todos aqui sabem que Jerusalém é o templo. Onde fica o templo? Aonde fica o sacerdote? É o lugar de adoração, é um lugar que Deus se manifesta, é um lugar que tem a presença de Deus. É em Jerusalém. Jesus estava dizendo: fica em Jerusalém, porque quem fica em Jerusalém, quem fica próximo de Jerusalém, fica esperando a promessa do Pai. Quem sai de Jerusalém, vai para Jericó e vai para Cafarnaum, fica longe da promessa dele. Mas quem fica próximo de Jerusalém, quem fica próximo de Deus, fica mais próximo de alcançar a promessa do Pai. A promessa do Pai, a promessa do Pai. Que promessa é essa, pregador? Oh, glória a Deus, oh, aleluia. A última trombeta soará, e só quem vai subir, quem estiver próximo de Jerusalém, quem estiver próximo da presença de Deus. Não adianta, irmãos, não adianta, não tem como ir para o céu, receber a promessa do Pai em Jericó e longe da presença de Deus. O segredo é ficar próximo de Jerusalém, o segredo é ficar próximo da presença do Pai, que daqui a pouco a última trombeta soar e nós vamos subir para o céu, nós vamos subir para a glória de Deus Pai. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Deixa eu ver nessa noite se tem gente que está próximo de Deus. Deixa eu ver se tem. Quem está próximo de Deus, irmãos? Quem está próximo de Deus? Então fica mais próximo dele. Fica mais próximo de Deus. Quanto mais próximo dele você ficar, mais próximo do céu você também irá ficar. Se ausenta não. Ei, se ausenta não. Não se ausenta não. Fica próximo do Pai. Fica próximo do Pai. É próximo dele que as promessas vão se cumprir. Aqui eu quero terminar a mensagem. E Deus, aqui eu vou dar para vocês o atributo da imutabilidade de Deus. Deus não muda. O que mudamos é eu e você. Eu quero relatar para vocês aqui, para finalizar a mensagem, que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Tanto é o Todo-Poderoso mesmo, ele é o próprio poder. Deus, ele é o próprio poder. Deus, ele é diferente de mim, ele é diferente de você. Eu e você, em alguma ocasião, nós ficamos vazios. Nós sentimos só. Nós precisamos de uma cura, porque quem está doente precisa de uma cura. Eu e você, muitas das vezes, choramos por algumas palavras, ficamos tristes por algumas coisas, se arrependemos por algumas circunstâncias que nós cometemos errado. Isso somos nós. Nós somos pecadores, falhos, nós erramos. Mas esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso, ele é completo, irmãos. Ele é completo. Deus não sente falta de nada. Ele é completo, absoluto. Deus, ele é completo, absoluto. Tão completo que ele é, e tão perfeito que esse Deus é. Deus, ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Aqui eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando nós estamos doentes, nós precisamos de uma cura. Quando nós estamos tristes, nós precisamos de uma alegria. Quando nós estamos angustiados, nós precisamos de um alívio para a nossa alma. Mas Deus não, irmão. Deus, ele é diferente. Deus não precisa nada disso. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus não precisa de nada. Um exemplo: Deus não precisa de mim, e Deus também não precisa de você. Mas sim é nós que precisamos de Deus. E tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui, irmãos. É nós que precisamos de Deus 24 horas.
É nós que precisamos da graça de Deus. É nós que precisamos da palavra de Deus. É nós que precisamos da cura de Deus. É nós que precisamos do milagre de Deus. É nós que precisamos da unção de Deus. É nós que precisamos do socorro de Deus. É nós que precisamos da ajuda de Deus. É nós que precisamos de Deus, todo momento, toda hora. Oh glória, oh aleluia. Deus, Ele é tão poderoso. Deus, Ele é tão poderoso. Desde o início desse culto, Deus estava se manifestando. Deus também é tão poderoso que no final dessa mensagem, se Ele quiser curar, Ele cura. Aleluia. Deus, Ele é tão poderoso. No final dessa mensagem, se Ele quiser batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser entrar com providência, Ele entra com providência. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser realizar milagre, Ele realiza milagre. Esse Deus, irmãos, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, Ele está manifestando a presença dEle aqui nesse lugar. Oh glória a Deus, oh aleluia. Eu estou pregando para a gente aqui, irmãos, em toda aquela porta para cá, triste, cansado, com dores no corpo, e Deus foi se manifestando aos poucos. Deus foi se manifestando aos poucos. Deus foi falando aos poucos. Deus foi falando com você aos poucos. Olha você diferente aí, ó. Olha você diferente. Olha você diferente. Cadê as dores? Cadê o cansaço? Sumiu. É Deus manifestando a glória dele. É Deus manifestando o poder dele. Quem crê, irmãos, que Deus está se manifestando aqui nesse lugar? Quem crê que Deus está se manifestando? Quem crê que Deus está se manifestando? Oh glória a Deus, oh aleluia. Deus está tocando em gente aqui nesse lugar. Deus está tocando em gente. Deus está tocando em pessoas que estão aqui no nosso meio. Ele está tocando, Ele está tocando, Ele está fortalecendo, Ele está ajudando. Aleluia. Aqui eu finalizo a mensagem e falando para você, meu irmão, e falando para você, minha irmã, que é você que precisa de Deus. É você que precisa desse Deus. Deus, Ele é completo, Ele é perfeito. Deus não precisa de nada, é nós que precisamos dEle. É nós que precisamos da palavra dEle. É nós que precisamos da ajuda dEle. Eu estou sentindo Ele aqui, oh glória. O mistério de louvor vai cantar um hino. E você tem liberdade. Tem liberdade para orar em espírito. Tem liberdade para orar em silêncio e clamar a ajuda de Deus. Clamar o socorro dEle. Oh glória a Deus, oh aleluia. Clama a Ele agora, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de Ti, oh Pai. Eu preciso de Ti. Clama a Ele aí em silêncio. Clama a Ele, fala com Ele que você precisa dEle. Fala com Ele que sem Ele não dá. Sem Ele você não consegue nada. A caminhada é longa, a caminhada é longa. Oh glória a Deus, oh aleluia. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo Se coloca de pé, que irmãos. Se coloca de pé. é. Glorificando o nome do Senhor. Dele Aleluia. vem o sim, o amém. Somente Aleluia. dele, mais Aleluia. ninguém. Toca aí, Jesus. A Deus Toca aí, Jesus. Vai tocando, seja Deus. Vai tocando em nome de Jesus. Vai tocando. Vai dando força, Senhor. Se Vai dando Deus graça. fizer, Fortalece, Ele é ó Pai. Deus. Fortalece a Se tua não igreja. fizer, Fortalece o teu povo. Nós Ele precisamos é de Ti, Deus. Se a Senhor. porta Nós abrir, precisamos de Ti, ó Pai. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença Aleluia. vier, Aleluia. Ele é Deus. Nós precisamos dele, se curado eu for, Nós precisamos de Ele é Deus. Deus. Aleluia. Se tudo der Glória. certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Aleluia. A Deus Fortalece tua seja igreja, Senhor. Fortalece teus filhos, ó Pai. Fortalece. Se Deus Ajuda, fizer, Senhor. Ajuda. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus da tua alma. Ele é Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ama. É um Deus que sente ciúmes. Aleluia. 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 Deus, Ele ama tanto nós, irmãos, que Ele preparou a morada para nós no céu. Ele preparou a morada para nós no céu. Essa morada não precisa pagar para estar lá. Aqui na terra, para nós fazer ou comprar uma casa, nós precisamos de dinheiro. Mas Deus, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele preparou uma morada para nós sem pagar nada. É se nós ficar próximo dEle, nós vamos para lá. É se nós ficar próximo dEle, que nós vamos para lá. Que nós vamos para um lugar que lá é maravilhoso. O lugar lá é lindo demais. Que a Bíblia vai nos dizer que as ruas são de ouro e de cristais. Que a Bíblia vai nos dizer que lá é lindo, maravilhoso. Lá é tudo novo. Aqui na terra nós sentimos dores, tristeza, desespero, angústia. Mas Deus, Ele é tão bom, se nós não merecer nada, Ele preparou para nós um lugar no céu que não tem mais dor, que não tem mais angústia, que não haverá mais tristeza, que não haverá falsas lembranças ruins, que não haverá pecado, que não haverá mais dor. Sabe o que é o segredo de ir para lá? É ficar próximo dEle, é ficar próximo de Jesus, é não se ausentar de Jerusalém, que é tudo de graça, é gratuito. Deus não obriga você que quer ir para lá. Você que ouviu esta palavra, permaneça em Jerusalém, permaneça na presença de Jesus, permaneça, aleluia, permaneça na presença dEle. Não afasta não, não afasta não, não desvia não, irmãos. Fica próximo dEle.
O diabo, ele não quer acabar com a tua vida financeira. O diabo não quer que você é rico ou pobre, está nem aí. O diabo quer destruir a tua alma. O diabo quer atrapalhar de você chegar a esse lugar. Mas a minha oração nesta noite é que Deus te dá força, que Deus te sustenta para você chegar até lá. Aleluia. Ele é Deus. Eu estou pregando para a gente aqui nesta noite. Mas se não der, que falou: Deus, eu vou afastar. Deus, eu vou sair, Pai. Não dá mais para mim, mas Deus me trouxe aqui, filha. Não se ausenta, não. Não se ausenta, não. O que eu tenho para ti é o melhor. O que eu tenho para ti é o melhor. Eu não adoro pelo que está difícil, permaneça. Eu adoro pelo que Ele é. Está na prova, permaneça na presença do Pai. Permaneça na presença do Pai. Se Deus fizer, aleluia. Ele é Deus. Se não fizer, Aleluia. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graças a Deus, acabamos de ouvir a mensagem de Deus. Cada um põe o quião para você e medite nessas palavras que Deus verdadeiramente está falando em nosso meio. É só você crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Queremos passar para o pastor. Ele estará fazendo o final, dando os anúncios. Glórias a Deus. Estamos edificados nesta noite por este culto de louvor e adoração que tivemos o privilégio de dedicar ao nosso Deus e pela palavra que nos foi ministrada da parte de Deus nesta noite. Estamos retornando para casa com certeza diferente de como chegamos aqui, mais edificados, mais cheios, mais pertos de Deus. Amém? No próximo domingo nós teremos a escola dominical, iniciando mais um trimestre de estudo da palavra de Deus. Estaremos iniciando na classe no caso da revista de adultos. Nosso tema do trimestre é a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Então você é nosso convidado para estar aqui conosco durante os próximos 3 meses, a partir do próximo domingo, estudando este tema importante da palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical. Nós temos algumas observações de alunos sobre o registro aqui na revista, como sendo o 3º trimestre, quando na verdade nós estamos no último ou no 4º trimestre. A verdade é isso mesmo. O ano tem 4 trimestres, só que este ano foi atípico devido à pandemia. O 3º trimestre foi uma revista improvisada e não foi contado como trimestre. Então, no currículo da CPAD, nós tivemos realmente 3 trimestres, de forma que não teve a revista, então foram 3 trimestres realmente. Por isso que na lição que vamos iniciar está constando 3º trimestre e não o 4º, porque só tivemos 3 revistas, portanto 3 trimestres. Entendido? As classes que já têm condições de se reunir serão notificados, já foram notificados aí pela direção da escola, pelos respectivos professores, para estarem aqui também no domingo, estudando as suas respectivas lições. Classe Neemias e Ruth continuam junto, porque a classe dos irmãos
ainda não têm condições de receber ali os irmãos para o estudo da palavra. Amém? Mais algum anúncio? Estou esquecendo? Domingo é celebração da Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto de louvor e adoração com a ministração da Santa Ceia. De pé, estaremos orando. Amanhã nós temos culto de louvor e adoração na congregação do bairro Vicente Suela. E também no aeroporto é dia de culto ao Senhor. E também no Bela Vista. Nas 3 congregações, amanhã teremos culto de louvor e adoração. O evangelista Luiz Paulo estará mais uma vez orando e ministrando a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. Cristo maravilhoso. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez a Tua palavra ter falado em cada coração, em cada alma nessa noite. Obrigado pela oportunidade que nos concedeu de chegarmos a essa casa, ó Deus, para adorar o Senhor, e pedimos, ó Deus, que continue conosco, levando a cada um para casa em segurança, debaixo das Suas mãos santas e protetoras. Ó Pai, em nome de Jesus, e nesse final de semana que se inicia, que o Senhor possa guardar cada um na Tua presença, conceder um final de semana abençoado para todos. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar cada congregação, a cada dirigente local. Ó Deus, que da mesma forma cada um possa receber do Senhor a Tua presença, o Teu Espírito Santo e as bênçãos do Senhor. Assim pedimos, ó Deus, seja conosco agora e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com a vida de cada um de nós, seja com a nossa casa, com todos aqueles que amam e aguardam a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos nisso, respondamos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Se eu vender tudo que tenho